Olá, amigo! Olá, amiga! Como está você? Tudo bem? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para estudarmos a porção da Palavra de Deus. E eu quero te convidar a fazer desse momento um momento especial na sua vida. Estudar a Palavra de Deus nos ajuda a vencer problemas no nosso dia a dia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre os nossos problemas. Quem não tem problemas, meu amiguinho e minha amiguinha? Todos nós temos problemas. E nós vamos ver que na Bíblia também nós temos narração de problemas que as famílias da Bíblia tiveram. Por exemplo, a primeira família, que é Adão e Eva, eles tiveram um problema seríssimo. Sabe qual foi o problema? Um filho daquela primeira família de Adão e Eva matou o outro filho. Você conhece a história de Caim e Abel? Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Caim ofereceu do fruto da terra que ele produzia e Abel ofereceu das ovelhinhas que ele criava. Abel ofereceu com fé, Caim não. O que aconteceu? Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta sem fé de Caim. Caim ficou furioso, chamou seu irmão para sair, para ir um pouquinho mais longe na floresta e assassinou o seu irmãozinho. E naquele dia, aquela família perdeu 2 filhos de uma vez só, porque a mãe ficou sem Abel, que morreu, e sem Caim, que teve que fugir. Que coisa terrível! Caim não foi bondoso, Caim não foi amigo, Caim não foi humilde, não foi manso. Deus tinha dito para Caim que se ele fizesse as coisas direito, Deus também aceitaria a oferta de Caim, mas ele não quis saber de nada. Ele queria vingar-se do seu irmão. Que coisa feia! E foi o que ele fez, se vingou do seu irmão de uma forma terrível, matando o seu irmão. Que problema terrível viveu aquela primeira família. O texto da palavra de Deus lá em Colossenses 3, 12 a 14, nos diz que nós não devemos ser como Caim. Nos diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que esse texto está dizendo para nós? Que nós precisamos ser bondosos, amorosos, compassivos, quer dizer, ter compaixão do nosso querido que está perto de nós, daquelas pessoas que estão perto de nós, que nós devemos ser humildes, mansos, pacientes, tudo que Caim não foi. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21. O que significa sujeitar uns aos outros? Significa humilhe-se diante das pessoas, não seja orgulhoso, não fique pensando que você é superior a A ou B, não, mas considere todas as pessoas como superiores a você, porque todos nós somos iguais, todas as pessoas são iguais perante Deus. Esse problema que viveu a primeira família não foi o único problema que nós vemos na Bíblia. Temos um outro problema que essa figura aqui nos faz lembrar, que é o problema que a família de Joquebede e Moisés viveram. Joquebede ia ter um filho bem na época em que o faraó tinha decretado que todas as crianças nascidas deveriam morrer. O que Joquebede ia fazer? Ia deixar o seu filho morrer? Não, ela não queria deixar o seu filho morrer. Joquebede prepara um cestinho, coloca o Moisés dentro do cestinho e solta ele perto dos juncos, na beira do rio Nilo, onde a princesa, filha do faraó, iria tomar banho. E Deus providenciou para que aquela princesa encontrasse o cestinho. Miriam, irmã de Moisés, falou com a princesa: princesa, você quer que eu arranje uma mulher hebreia para dar mamar para esses filhinhos que você acabou de achar? A princesa falou: quero sim, e Deus providenciou para que Moisés fosse criado pela sua própria mãe Joquebede.
E Joquebede cuidou e amamentou do filhinho Moisés. Deus sempre cuida de nós no meio dos problemas. Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos deixa sós. Eu quero que você saiba disso, que Deus nunca vai desamparar você. Pode ser o problema qual for, problema com a pessoa de sua família, problema de doença, problema de relacionamento, problemas na família, Deus sempre estará com você. Temos um outro problema que uma outra família da Bíblia viveu, é o problema que viveu a família do profeta Eli. Eli era pai de Ofni e Finéias, 2 filhos desobedientes que panhavam as ofertas do templo e usavam de qualquer forma. Imagina que coisa horrível para aquele pai sacerdote, ver os seus filhos fazendo coisas erradas. O coração de Eli ficava muito entristecido. Ele não gostava que os seus filhos agissem daquela forma, eles eram orgulhosos, eles estavam dispostos a associar-se somente, a juntar-se somente com pessoas superiores a eles, queriam andar com pessoas de má índole, com pessoas que não valiam a pena andar com elas. E olha só o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos 12, versículo 16. Tenham uma mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Romanos 12, 16. O texto da palavra de Deus está nos chamando a ser pessoas humildes, a aceitar as pessoas mais humildes que nós, aceitar aquelas pessoas que nós vimos que elas não têm ou tanta inteligência ou não têm as outras coisas, porque muitas pessoas humildes são desprezadas pelo mundo, mas o Senhor não quer que o seu filho e a sua filha desprezem as pessoas, mas que eles sejam pessoas que amam, que tenham compaixão uns dos outros. O Senhor ainda nos adverte na palavra que nós devemos ser pessoas que nunca levantam a sua ira contra as pessoas, nunca ficam iradas contra as pessoas, de forma alguma, que nós não sejamos as pessoas que causam problemas uns com os outros, mesmo quando nós formos insultados. Quantas vezes as pessoas nos tratam mal e nós vamos para cima dela com tantas palavras ofensivas e ameaçamos e ficamos com raiva e ficamos de mal. Quantas vezes nós agimos com as pessoas como se nós fôssemos superiores a elas, não é? Mas a palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro 2, versículo 23. Quando insultado, falando de Jesus, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 23. Jesus é o nosso exemplo. Jesus nunca ficava irritado. Jesus nunca revidava. Jesus nunca se vingava. Pelo contrário, ele tratava todas as pessoas com amor. Sabe, o Senhor quer que nós sigamos o exemplo de Jesus, que nós sejamos pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas que amam uns aos outros, pessoas que não causam problemas. A palavra de Deus diz ainda em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que nós devemos ser perdoadores. Diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Quantas vezes nós não perdoamos, mas nós queremos vingar? A palavra de Deus está dizendo, se nós perdoarmos, Ele nos perdoará. O nosso Deus nos perdoará, mas se nós formos pessoas que não perdoam, o nosso Deus não nos perdoará. Isso está escrito também na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos devem. Então Jesus estava nos ensinando que nós devemos ser perdoadores. Meu amigo, minha amiga, você precisa ser
um pré-adolescente e um adolescente perdoador. Você precisa perdoar as pessoas, ter um coração parecido com o de Jesus. Jesus era perdoador, Jesus era humilde, Jesus era manso. Jesus, o Filho perfeito de Deus, é o exemplo para nós seguirmos. A palavra de Deus quer que nós não sejamos somente igual ao nosso Pai, que nós não só sejamos igual à nossa mãe, mas que nós sejamos iguais a Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o exemplo que nós devemos seguir. Lá no Salmo 133, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133, 1. A palavra de Deus diz que é muito bom e agradável que as pessoas vivam em união, que as pessoas tenham união umas com as outras, que as pessoas se amem, se confraternizem, tenham comunhão umas com as outras. Jesus, ele gosta que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Por isso, ele nos diz assim que nós devemos abrir mão de toda tristeza, abrir mão de toda amargura, sabe? Não ficar guardando coisas no nosso coração. Pelo contrário, a gente deve esquecer as ofensas. Assim como uma criancinha pequena, as criancinhas são assim. Elas estão juntas, daí a pouco uma briga com a outra, mas daqui 2 minutinhos elas já estão de bem umas com as outras, já fazem as pazes. Nós não devemos perder essa característica, porque o Senhor Jesus nos diz que nós devemos ser como as crianças, porque das crianças é o reino do céu. Nós devemos nos parecer como as crianças, livrar-nos de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, deixar de ficar de gritaria uns com os outros e amar, deixar a maldade e ser bondoso uns com os outros, assim como Jesus perdoa a nós, nós devemos perdoar aos outros. Isso está em Efésios 4, versículo 31 e 32, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Então, essa lição de hoje é sobre o nosso relacionamento com o nosso irmão, é sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, é sobre o nosso relacionamento com a nossa família. Nós devemos ter uma boa atitude para com a nossa família. Quantas vezes nós nos sentimos mal na nossa família, na nossa casa, na nossa escola? Quantas vezes nós nos sentimos mal e guardamos as tristezas para nós mesmos, guardamos as nossas dificuldades para nós mesmos? Não devemos ser assim. Quantas vezes nós refugiamos os nossos problemas no celular, nos jogos eletrônicos, nos jogos de celular, mas não deve ser assim. Os nossos problemas precisam ser conhecidos por Deus. Deus precisa conhecer o seu problema. Se tem alguma coisa que está deixando você triste, você deve se dirigir a Deus e dizer ao Senhor: Senhor, eu estou triste ou eu estou magoado por causa disso. Senhor, estão me fazendo mal, eu estou me sentindo muito mal por causa disso. Isso é lindo e o Senhor Deus gosta quando nós dizemos isso, quando nós fazemos dessa forma. Nós precisamos assumir os nossos problemas, entregar os nossos problemas a Deus, crendo que Ele vai solucionar todos os problemas, porque não existe nada difícil para o Senhor, não existe nenhum problema que é maior do que o nosso Deus. Deus é maior que os nossos problemas, que as nossas dificuldades e que as nossas necessidades. O nosso Deus é maior do que tudo, não existe nada que seja maior que o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Lucas 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1, versículo 37. Eu quero que você grave no seu coração, seja o que for que você esteja passando, seja qual for o seu problema, o problema da sua família, a dificuldade ou a necessidade, Deus está sempre com você. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Você é amado, é muito querido por Deus. Então valorize a palavra de Deus. Eu quero te dar essa certeza porque a palavra de Deus nos dá essa certeza e nos afirma: o Senhor Deus sempre estará conosco.
Ele diz: estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Deus é o seu grande e verdadeiro amigo. Leia a Bíblia, faça da Bíblia a sua regra de fé e prática. E eu quero pedir a você uma coisa. Quero te pedir que você decore o Salmo 133, versículo 1. É um versículo bem pequeno. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu estou esperando o vídeo seu no grupo do IBAR. Um grande beijo para você. Lembre-se, você é importante para Deus. Você é importante para nós da igreja. Você é importante para mim. Eu amo você. Um grande beijo.